E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, disse nesta quarta-feira que acredita na resiliência da democracia no Brasil, apesar do presidente Jair Bolsonaro. As declarações foram dadas em inglês ao participar de webinar sobre retrocessos na democracia, promovido pela Fundação Fernando Henrique Cardoso. Barroso afirmou que Bolsonaro defende a ditadura e a tortura. Vamos assistir. A president who defends the dictatorship and exalts torture, amid other vicissitudes. Para você que está só nos ouvindo, quem nos assiste via ali a legenda desse vídeo, mas para você que está aí no rádio nos ouvindo, Barroso falou que existe um presidente que defende a tortura no Brasil. E não parou por aí, ele falou mais. In the face of authoritarian rhetorical manifestations by the president or by people close to him, including invoking the times of the dictatorship, civil society reacted vigorously, condemning the attacks on institutions and leading the authors of such attacks to take them back. O que Barroso disse é que, em face de manifestações autoritárias, tanto pelo presidente ou por pessoas próximas a ele, inclusive evocando a época da ditadura militar, a sociedade civil reagiu com vigor, condenando os ataques às instituições e levando os autores destes ataques a retirarem-nos. É o que disse aí o ministro Luiz Roberto Barroso. O que você achou, Fiuza, dessas declarações? É um palhaço, né? É um palhaço. O ministro Luiz Roberto Barroso é um palhaço e é um mentiroso, né? To defend the dictatorship. Ele está exercitando o inglês, está fazendo uma aula de inglês. Ele está mostrando que ele sabe pronunciar o authoritarianism. Barroso, presta atenção, Barroso. Presta atenção. Então, a falsa premissa do ministro Barroso, lá convidado pelo Fernando Henrique. Esses caras estão vivendo numa bolha, Vitor. Esses caras estão delirando. Então, você é o ministro da Suprema Corte, você faz debates com youtuber infanto-juvenil para fingir que está combatendo a ditadura. O tribunal ao qual você pertence persegue jornalistas, prende jornalistas sem prova, censura plataformas de alcance internacional como o Twitter e Facebook. Isso é ditadura, Barroso. Isso é ditadura. E ele afirma que o presidente da República evoca the dictatorship. Dictatorship. Ô, Barroso, tá linda a sua pronúncia, mas a sua mente está poluída. A sua mente está claudicante. Não é verdade isso que você está falando. Né? Acobertado pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, a quem o Brasil muito deve pelas reformas do Plano Real, mas que hoje faz um papel melancólico na política, Fernando Henrique. Melancólico. Fernando Henrique, quando saiu Sérgio Moro, Fernando Henrique disse que Bolsonaro deveria renunciar antes que fosse renunciado. Isso foi uma frase de Fernando Henrique Cardoso. Essa frase parece com democracy ou com dictatorship? Para mim parece dictatorship, ditadura. Renuncia ou vai ser renunciado? Então, assim, esses personagens perfumados que falam inglês bem, eles são execrados pelo povo brasileiro. Eles são execrados, detestados pelas pessoas comuns. Porque eles estão fazendo proselitismo, eles estão fazendo demagogia, eles estão querendo eleger um inimigo imaginário para se colocar como salvadores de quê, Barroso? Você está salvando quem de quê, Barroso? Num tribunal como o seu, com uma exorbitância por semana, praticamente. Né? Agora, eu quero anotar que esse presidente da República, que o ministro da Suprema Corte mente ao espalhar essa imagem para o exterior, em inglês, né? Uma belíssima pronúncia, né? Esse presidente respeita o Congresso Nacional, né? E eu também não quero nem saber desse presidente Bolsonaro, isso é problema do país. Se ele enlouquecer, se ele fizer bobagem, estaremos aqui para criticar, já fez algumas. Agora, essa aí não cola, Barroso.
você ficar espalhando fake news para o mundo de que o Brasil luta contra uma ditadura é de uma profunda irresponsabilidade para um ministro do Tribunal Superior. Aponte as ações desse governo, Barroso, se você tem responsabilidade, contra o Congresso Nacional. Aponte agora ações do governo federal contra o Parlamento brasileiro. Onde estão? Como é que foi aprovada a reforma da Previdência, Barroso? Não foi em negociação? Não finja que existe uma realidade terrível, uma nuvem negra onde não existe. Onde estão as ameaças, Barroso, desse presidente da República, que o senhor diz que flerta com a dictatorship? Onde estão as posturas de governo que você deveria demonstrar, se você não quiser ser um leviano, que só pode debater com o youtuber infanto-juvenil? Demonstre agora as ações deste presidente, deste governo, que são antidemocráticas contra a Suprema Corte brasileira, que tem ministros que afirmam que o presidente é genocida, que tem ministros com igual leviandade que afirmam que é um desgoverno. Quer que a gente cite quem são? Carmen Lúcia, Gilmar Mendes. É essa corte. Perseguem jornalistas. Onde está, Barroso, a ação ditatorial do presidente da República contra a Suprema Corte do Brasil? Você deveria demonstrar, Barroso. Se você quer ser levado a sério no Brasil e no mundo, você deveria demonstrar onde estão as ações ditatoriais do atual governo brasileiro. Senão você é apenas um leviano. Augusto. Olha, estava vendo alguma epidemia de estrabismo no Supremo que precisa ser tratada com cuidado, porque eles estão vendo um mundo que eu não enxergo. Eles estão vendo ações autoritárias ou que indicam o caminho de uma possível dictatorship aqui no Brasil, onde não está acontecendo nada. O Zé Roberto Guzzo vive fazendo essa pergunta, que o Guilherme formulou muito bem. O que houve concretamente que possa sustentar, amparar esse tipo de suspeita? O que foi feito? Agora, e no Supremo? O Supremo é hoje a grande ameaça ao Estado democrático de direito. Não está no Executivo isso aí, não. Bolsonaro não tem feito nada que justifique esse tipo de acusação. Porque declarações feitas no passado, se elas permitem esse tipo de suposição que ele declamou em inglês, então vamos pegar o advogado do terrorista italiano Cesare Battisti, que foi o Luiz Roberto Barroso. Ele teve o desplante de dizer que em 1979, quando ocorreram os assassinatos de que participou o seu cliente, Cesare Battisti, a Itália não era uma democracia, era dictatorship. A Itália era uma democracia exemplar, vivia que enfrentava com as leis regulares o terrorismo ao qual havia aderido o Cesare Battisti, o assassino, matou 4 e reconheceu que matou, portanto, tapeou o advogado, ou o advogado foi cúmplice, silenciando sobre os crimes praticados pelo cliente. Agora, a Itália enfrentava também a máfia, dentro da lei. Tinha corrupção tremenda lá, que foi enfrentada pelas mãos limpas, e nunca foi uma ditadura. E, no entanto, para montar a tese insustentável de que o Battisti era um perseguido político, o advogado Barroso disse tudo isso. Então, quem defende o terrorismo, ele é defensor do terrorismo, ele disse isso. Defendeu o terrorismo, porque afirmou que contra uma ditadura pode ser usada a violência. Está no parecer dele, em favor do Battisti. Então, esse surto
né, miopia deliberada do Supremo precisa ser combatido. Quem atenta contra a democracia é o Gilmar Mendes, que fez agora sobre o silêncio do ministro Barroso, que eu achava que estava se recuperando, né, do que informa a biografia dele recente. Faz 10 anos que houve o caso Battisti, que ele não foi deportado, não foi devolvido à Itália, e o Brasil rasgou o tratado de extradição que havia firmado com a Itália. Agora, o que é isso? Eles estão vendo a ameaça que está em casa, eles estão vendo ali fora. A ameaça que não existe fora, que está nas costas ou ao lado deles. O Supremo agora está chegando à perfeição. Tá? Ele interfere no Legislativo, interfere no Executivo e diz que está defendendo a democracia, não em meu nome. Isso aí não é defensor da democracia que eu sempre defendi. Ele não. Agora, estão dando aulas, né, do que é democracia e ditadura, usando as coisas pelo avesso, aí já é demais. Zé Maria. Olha, Augusto Fiuza, eu respeito um discurso assim, desde que colocado na boca de adversários ferozes, políticos, de um presidente da República legalmente, democraticamente eleito, né? Nas mãos de radicais, palavras assim como ditadura, fascista, genocida, estão já banalizadas. Eu bati muito aqui contra essa banalização, mas perdi a guerra. Ou seja, estão banalizadas essas palavras. Mas banalizadas nas mãos de irresponsáveis, nas mãos de pessoas que não têm muita responsabilidade, não têm poder. Não que eu defenda, mas eu entendo. Agora, um ministro do Supremo Tribunal Federal, como o Barroso, usar essas palavras e num contexto internacional, até o que é mais grave, são palavras contra o Brasil, isso é considerado muito grave. A ditadura, ela para ser definida, precisa de alguns critérios, né? Muito se fala que não basta a eleição. Uma eleição viciada, por exemplo, pode acontecer e acontece em várias ditaduras do mundo. Por exemplo, a Venezuela passa por eleições. Mas é completamente diferente. A nossa eleição aqui foi disputada, aberta, transparente, com desigualdade na disputa. E a desigualdade estava do lado do presidente Jair Bolsonaro, ele que era a parte frágil da disputa. E aí, politicamente, existe as pessoas não aceitam, né, os políticos tradicionais, que perderam o controle tradicional do país, onde aconteciam as grandes negociações aqui, e quando se lê negociação, eram negociações não republicanas, e agora o Congresso Nacional se une, não todo o Congresso, mas se une ao Supremo para fazer esta contestação ao governo na tentativa de recuperar esse controle. O Barroso faz um desserviço. Ele é ministro do Supremo Tribunal Federal, mas o presidente Jair Bolsonaro é presidente da República eleito, empossado, e merece respeito, né? Agora, veja bem, recentemente o jornalista Hélio Schwartzman escreveu, né, as razões que ele gostaria de que o presidente morresse, uns argumentos loucos lá e tal. Ele não foi preso, não foi torturado, continua escrevendo, trabalhando no mesmo lugar, apenas o ministro da Justiça entrou com processo, né? E que foi barrado pelo STJ, por um ministro do STJ. Esse é o caminho, né, natural de uma democracia. Você contesta legalmente, responde legalmente e tal. Agora, o Supremo não. O Supremo cria inquéritos ilegais. E ele mesmo tenta ser, ao mesmo tempo, o julgador, o investigador. Isso são características de uma ditadura. Eu acho um momento grave, né, e revela ali o que pensam intimamente alguns ou a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal. É por isso, Vitor, que eu costumo dizer aí nos últimos dias, para quem assistiu o filme Parasitas, né, de que estão parasitando as instituições.
o Congresso, alguns setores da política, colocaram no Supremo, no Tribunal de Contas da União, né? E até no Ministério Público, pessoas que dominam por dentro as instituições. Discurso assim é um caso de renúncia. Qualquer país falou, olha, exagerei, não posso mais ser juiz, vou renunciar. Mas aqui se transforma em natural e com muita naturalidade. Não é natural que um ministro da Suprema Corte fale desta maneira, fala que exista... Se fosse ditadura, ele não seria mais ministro e não teria liberdade de julgamento. Então, quer dizer, os julgamentos dele foram pressionados e não são válidos, né? Quer dizer, se a Constituição não é mais o norte e sim uma ditadura que manda, quer dizer, tudo errado.